O deputado federal Alexandre Ramagem, Partido Liberal do Rio de Janeiro, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal, STF, no dia 9 de junho de 2025, no âmbito da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Durante o interrogatório, Ramagem negou qualquer envolvimento em crimes relacionados à difamação do sistema eleitoral brasileiro e à disseminação de desinformação. Ramagem foi confrontado com documentos encontrados pela Polícia Federal, PF, em seu e-mail, que continham orientações para o então presidente Jair Bolsonaro sobre como atacar a credibilidade das urnas eletrônicas e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em resposta, o deputado afirmou que os arquivos eram anotações privadas e que não os compartilhou com terceiros. Ele também negou ter utilizado a ABIN para monitorar adversários políticos ou para disseminar informações falsas. A Procuradoria-Geral da República, PGR, acusa Ramagem de ter coordenado uma célula dentro da ABIN que produziu e espalhou desinformação, utilizando perfis falsos e cooptados nas redes sociais para atacar figuras políticas e institucionais de oposição. A denúncia também aponta que Ramagem teria orientado Bolsonaro a manter um discurso belicoso contra o sistema eleitoral e o judiciário. Durante o depoimento, Ramagem afirmou que irá comprovar sua inocência e que as acusações contra ele são infundadas. Ele também destacou que os documentos encontrados pela PF não representam planos de ataque às urnas, mas sim reflexões pessoais sobre o cenário político da época. O caso segue em investigação pelo Supremo Tribunal Federal, que continua a ouvir os envolvidos na trama golpista. O desfecho desse processo poderá ter implicações significativas para a política brasileira e para a confiança da população nas instituições democráticas. Há uma outra questão, a imputação e uma documentação juntada aos autos, um documento, presidente TSE informa.docx. A criação ocorreu em 10 de julho de 2021, às 14 horas e 18 minutos, e a última modificação foi em 27 de julho de 2021, às 8 horas e 22 minutos, pelo usuário, entre aspas, a Ramagem, com R só, @yahoo.com, que apresenta diversas informações, criando toda uma narrativa para desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Foi o senhor que criou esse arquivo? Sim, a Ramagem é meu login, o e-mail é um login, não que tenha passado, enviado esse documento pelo e-mail. É muito boa a alusão à data, de 10 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021. Tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer deste documento, era algo privado, com opiniões privadas minhas. Todas as questões que eram anotações privadas diversas, todas essas anotações que dizem respeito à urna, ao processo eleitoral, não era concernente à urna eletrônica, mas sempre foi, em todas elas, concernente à discussão que estava tendo no mesmo período, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que se tornou um debate nacional sobre a votação da PEC 135 de 2019, que a votação foi em 10 de agosto de 2021. Então, toda essa minha discussão se trata do voto impresso para fins de mais uma auditoria complementar à urna eletrônica. O que eu coloco aqui para os senhores todos, e está nessas mensagens recolhidas, é que após essa, vamos dizer assim, derrota, porque o governo Bolsonaro estava tentando, era um pleito do governo, que se passasse o voto impresso auditável. Foi uma derrota,
depois dessa derrota, essa votação, não há mais nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Nesse documento, o presidente TSE informa, há um documento, há um trecho que diz o seguinte, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno, todavia ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Foi o senhor que escreveu esse artigo, esse texto? Esse texto está nesse documento meu privado. São 2 documentos de tudo que foi apreendido na minha residência, no meu gabinete, diversos computadores, meu computador principal, os pendrives e celulares, apenas 2 arquivos foram colocados, são a apreciação como elemento informativo, como prova nos autos. Esses 2 documentos têm essas datas anteriores desse momento auditável. São documentos privados meus, que eu não fiz difusão nem encaminhamento nenhum. Eram anotações, são diversas e diversas anotações. Chegou a denúncia, eu acredito que apenas 5 delas. Nesse contexto, eu complemento a sua narrativa do texto, porque na denúncia houve uma concisão, mas no relatório da Polícia Federal, as páginas 26 e 27, há mais partes desse texto, onde eu coloco o voto auditável é o controle dessa liberdade desses técnicos. O que eu disse no parágrafo anterior, do que está escrito, há domínio de apenas alguns técnicos do TSE ao código-fonte e chaves criptográficas. E eu venho, o voto auditável é o controle dessa liberdade. Ou seja, esse comentário todo diz respeito à votação que estava acontecendo no Congresso Nacional. E eu repito, depois que houve a votação, não há mais anotação privada minha, fechada privada, que não houve difusão minha, muito menos pública. Eu digo ao senhor o seguinte, que esses 2 DocX, são documentos sem formatação, sem destinatário, são anotações minhas. E anotação em notas. Notas é um aplicativo, que é notas particulares.